Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa terceira aula. E essa terceira aula nós vamos continuar o capítulo 3, já que estamos trabalhando o povoamento na América, né? Então vimos o povoamento da chamada Mesoamérica, mais especificamente dos Olmecas, Astecas, Incas e Maias. Vimos alguns detalhes importantes, como, por exemplo, a forma com que eles viviam, a sobrevivência, a época em que eles viveram, a religião, está voltada todas elas para o politeísmo, ou seja, eles adoravam vários deuses e também tinham uma relação desses deuses com a própria natureza. E hoje nós vamos continuar falando sobre o povoamento da América, mas agora nós vamos falar especificamente do Brasil, povoamento na pré-história do Brasil, ok? Então eu peço que vocês estejam aí com o caderno e com o livro nas mãos, tá? Tudo que é necessário para que a gente possa iniciar essa aula, sempre acompanhando o livro, que é bastante importante, observando as figuras que eu pedi para que vocês observem, tá? Para que a gente possa realmente dar uma continuidade bem legal, sem ficar com dúvidas, tá bom? Então, todo mundo preparado para a gente iniciar? Então, vejam bem, o início da história do Brasil, oficialmente falado, né? O marco inicial da história do Brasil vai acontecer no ano de 1500, com a chegada aqui dos portugueses ao nosso território, que até então não se chamava Brasil, um território encontrado e que precisava ser explorado. Então essa aí é a nossa história, que se inicia a partir de 1500 e ela é contada por quem nos colonizou, que foram os portugueses. Mas isso não quer dizer que não existiam outros povos aqui no Brasil, e sabemos disso, que os índios já estavam aqui, mas antes desses índios tinha também uma população aí que fez parte também de uma pré-história. E é importante lembrar que a gente marca a história e a pré-história dividindo com a invenção da própria escrita. Então nós tivemos uma pré-história também no Brasil, como a gente viu a divisão do paleoíndio, do arcaico e do formativo. Nós temos inicialmente vestígios arqueológicos do paleoíndio e também do arcaico. O período formativo é o período em que já existem as chamadas tribos indígenas que tanto conhecemos. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e conhecer mais a pré-história do nosso Brasil, tá certo? Então vejam, não há no Brasil, assim como em outras regiões, uma uniformidade nos períodos. Em determinado lugar poderia estar ocorrendo o período mais antigo, que é o Paleoíndio, em outros locais poderiam estar acontecendo o período arcaico, que é um período um pouco mais à frente. O fato é que quando se faz uma análise do tempo histórico em que os primeiros povos chegaram aqui no Brasil, vai dar em média de 11 mil anos e meio antes de Cristo. É o período aí do Paleoíndio, onde os primeiros povos chegaram aqui. E aí a gente vai observar algumas informações que, por exemplo, esses indícios encontrados, eles são encontrados através de vestígios arqueológicos, de pinturas na caverna, de ossos encontrados, de utensílios encontrados dentro de uma determinada época, ossadas também foi encontrado. Então a gente começa a tentar fazer a datação para ter uma proximidade da época em que foi encontrado esse vestígio arqueológico, montando todo aquele quebra-cabeça como se fosse realmente um jogo para tentar identificar a data através de carbono 14, através de datação do próprio solo. Então existem várias técnicas que os arqueólogos vão utilizar, os paleontólogos também, e junto com o historiador eles vão lá tentar entender melhor se aquela ossada, quanto tempo ela tem, o tipo de vestimenta que estava usando, se foi encontrado alguma coisa próximo a ela, para que pudesse
dizer se realmente era um ser humano que estava em um determinado local. Quem sabe encontrar um coprólito, né, como a gente falou, que são as fezes arqueológicas, para saber também a questão da alimentação. Se a carga dentária também tiver completa ou tiver alguma coisinha, eles podem também procurar saber quanto tempo tem, que tipo de alimentação eles utilizaram. Então, o fato é que 11 mil anos e meio antes de Cristo, já se tem aí sinais dos primeiros habitantes aqui no nosso Brasil. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, foi encontrado também vários vestígios, principalmente em cavernas. Ela é patrimônio mundial, né? Então, lá é dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo e tem muita coisa que foi encontrada por lá. Também temos aqui um sítio arqueológico que fica em Buíque, mais conhecido como Pedra de Buíque. E lá também há pinturas rupestres feitas em cavernas, que vai relatar o cotidiano daquele povo. Alguns vão dizer que tem questões de feitiçarias também que eram feitas naquele local, que aquelas pinturas traziam um certo misticismo do homem indo lá caçar e ele voltando com a caça. Então alguns dizem que eles pintavam dessa forma para que realmente acontecesse da forma que estava pintado. Então isso aí é uma escrita simbólica, ela quer passar uma mensagem e ela quer trazer alguma coisa, certo? Então lá na Serra da Capivara e Pedra de Buíque nós encontramos muitos vestígios arqueológicos dos primeiros homens que habitaram, e mulheres, claro, né, que habitaram o nosso país. Observem aí no livro de vocês, na página 52. Na página 52 nós vamos encontrar uma palavra chamada sambaquis. Vejam que o termo diz assim, ó, a palavra ela vem do tupi, que é a junção de tamba, que significa marisco, e a junção de outra palavra aqui, que significa amontoamento. Ou seja, sambaquis significa grande amontoado de conchas e restos de peixes e outros animais, feitos por grupos humanos há milhares de anos. Então, qual o objetivo então desse sambaquis, se não nos deixar pistas a respeito dos primeiros seres humanos que habitaram um determinado lugar? Então, veja que está relacionado a marisco, está relacionado a restos de peixe, a outros animais que serviam aí como forma de alimento para aquele povo ou aquela pessoa que viveu numa determinada área. Então imagina, se encontra uma ossada ou até mesmo um crânio, e ali você encontra, próximo ao crânio, algum tipo de sambaquis, como ossadas de animais, como conchas, como está dizendo aqui no próprio livro, peixes já fossilizados. E a partir daí começa a se montar esse quebra-cabeça, procurando entender que esqueleto aquele que foi encontrado, e já tem uma pista de que esse esqueleto estava próximo desse tipo de alimentação de peixe, seja ele crustáceo, enfim, qualquer outro tipo de alimentação que pudesse estar ali por perto, algum vestígio de algum tipo de fruta, enfim, questão de fruta é um pouco mais difícil de se encontrar, mas ossadas de animais e conchas é muito comum, eles também pescavam bastante. Então, a partir daí eles já começam a montar uma estrutura para tentar identificar se aquela ossada é de ser humano ou se aquela ossada é de algum animal, e se era homem ou se era mulher e quanto tempo existia. Tudo isso é possível graças à ajuda dos sambaquis, que é um material que, quando encontrado, facilita muito a vida dos pesquisadores. Um sambaqui bastante conhecido é o sambaqui de Capelinha, né, que fica em São Paulo, que é uma região lá no Vale da Ribeira, onde encontraram toda uma estrutura que facilitou
a pesquisa daqueles arqueólogos, paleontólogos, porque também foi encontrado um tipo de ossada. E essa ossada aí deram o nome de Luzio. Foi um esqueleto encontrado lá com a perna, estava meio encolhido, e tinha também ossos de tubarão, entre outras coisas próximas a esse esqueleto, que dava para fazer aí uma análise do tipo de alimentação, de como ele sobrevivia naquela situação, certo? Que era uma situação bem difícil, né? Era algo muito mais selvagem do que nos dias de hoje. Luzio, como foi denominado, como foi colocado o nome dele, como foi encontrado com a perna assim, flexionada, tinha ostras por perto, e a datação desse esqueleto encontrado, segundo os pesquisadores, chegam aí a 10 mil anos, aproximadamente. Então, estamos falando aí de 10 mil anos, claro, antes de Cristo, que é o Paleoíndio, que é a primeira fase da pré-história americana, tá bom? Então, sempre lembrem disso. A primeira fase é o Paleoíndio, e Luzio foi encontrado nessa região em São Paulo, nesse períodozinho de 10 mil anos antes de. Tem algumas observações que nós podemos fazer a respeito de Luzio, né? E a primeira característica que a gente pode ver é que Luzio ele tinha aproximadamente 1,60 m, e essa altura aí é uma altura baixa, né? Comparando aí aos dias de hoje, não tinha característica nenhuma dos indígenas, que tinham uma característica de povos da Mongólia, que é aquele olho puxado, meio japonês, né? Muito pelo contrário, a ossada que foi encontrada dava uma característica muito próxima a algum ser humano que viveu ou no continente africano ou na própria Oceania, para aí realmente comprovar a diversificação, como era diverso, né? a, as pessoas e os povos que chegaram aqui na nossa América. Então não foi um único povo, provavelmente vieram alguns de uma parte da Europa, outros da África, e agora poderia, com Luzio, poderia aí também vir do continente lá da Oceania. E outra coisa interessante que acreditam os arqueólogos que ele vivia mais na zona litorânea, porque também restos, esqueletos de tubarões foram encontrados também próximos a ele, ou seja, servia como alimentação. Como ele pescava, como ele fazia para caçar e pescar esse tubarão, aí só usando a imaginação, certo? Então, pelo menos foram alguns vestígios arqueológicos encontrados que dá para ter uma ideia melhor de quem era aquele esqueleto, e se realmente a datação estiver certa, poderia ser dito aí que foi o Luzio, um homem pré-histórico na América, e especificamente no Brasil. Vamos falar mais algumas coisas sobre essa colonização. Aí eu quero que vocês abram, aliás, colonização não, sobre esse período de pré-história aqui no Brasil. Aí eu quero que vocês abram agora na página 54. Olha aí a página 54 de vocês, para que a gente dê uma observada melhor. Então, na página 54, observe que nós vamos falar agora de um outro período, que é o período formativo. Então, o Paleoíndio e o Arcaico é aquele período mais antigo da pré-história brasileira. Mas existe também o período do formativo, onde vai começar a se ter mais uma característica como se fosse próximo à idade dos metais que nós estudamos logo no primeiro capítulo. Ou seja, já vão ter vilas, eles já não são tão
nômades ao sedentarismo, continuam caçando, continuam pescando, mas há uma prática da agricultura muito mais concisa do que no período paleoíndio e no período arcaico. Então, as primeiras tribos que começam a aparecer são as tribos que surgem nesse período chamado período formativo. E aí nós temos a tribo dos Tupi-Guaranis, que viviam aí com a prática da pesca, da caça, também praticavam a agricultura, domesticação de animais. Tudo isso faz parte aí desse período chamado formativo, onde as primeiras tribos começam a aparecer, certo? Lembrando aí que eu estou falando primeiro dos Tupi-Guaranis. Não havia entre eles, entre os Tupis-Guarani, não havia algo homogêneo no que se refere a algumas práticas de sobrevivência. Claro, eles pescavam, caçavam, eles plantavam, mas quando você observa os Tupinambá, eles, na prática da agricultura, estavam mais voltados aí para a mandioca, enquanto os Guaranis, eles tinham uma alimentação muito mais parecida, mas na prática da agricultura, o que mais se destaca é o cultivo do próprio milho. Mas todos esses dois aí vivem nesse período chamado formativo. Então, uma prática muito comum entre eles está em negrito no livro de vocês, que é a roça de Coivara. Era essa prática de queimar todo o mato, aquele terreno, queimar, né? E aí quando queima, ele já está preparando aquela terra para o cultivo do que eles quiserem plantar, né? Então, é algo que era muito comum naquela época para se preparar o terreno para um novo cultivo. Aqui no Brasil ainda é muito comum isso acontecer. Me lembro que eu trabalhei numa época em engenhos, lá no Cabo de Santo Agostinho, e eles faziam essa técnica aí de roça coivara com a cana de açúcar. Então tinha uma época que eles queimavam mesmo para limpar lá a terra, o terreno, e ficava lá aquela mancha preta, né, que o fogo deixa lá de brasa e tudo. Para dar um tempo, a terra se prepara e aí começa a plantação, porque a terra vai ficar muito mais fértil e também vão ganhar muito tempo, né, usando o fogo para poder queimar uma grande propriedade, né, hectares e hectares de terras. Então, esse tipo de cultivo, que é a roça coivara, já era utilizada lá no período formativo com o objetivo de preparar essa terra para um novo cultivo. E isso é legal de ver, porque quando a gente pensa em seres em pré-história, parece que vem em mente algo como o homem macaco. Mas na verdade não. Apesar de não terem uma escrita preparada, formalizada, e alguns ainda terem uma forma muito limitada de escrita, eles aprendiam a sobreviver com a experiência. Quantas pessoas hoje não sabem ler nem escrever, e muitas vezes você vai para o interiorzinho, essa pessoa tem um conhecimento extraordinário, não só de sabedoria, mas também da própria terra onde ele vive, consegue identificar plantas, sabe qual é a melhor época. Então tudo isso acontecia porque eles viviam a experiência passada de pai para filho, chamado legado, e a partir daí eles aprendiam como sobreviver diante de toda a situação que eles estivessem passando. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram cheios de imaginação, né? Imaginando pessoas com os pés ao contrário, plantando bananeira, seres estranhos andando. Então, assim, o imaginário europeu era bem criativo quando se tratava dessas novas terras. Mas quando chegaram aqui, na verdade, eles não encontraram nenhum desses seres que eles imaginavam que teriam por aqui. Seres realmente que até na nossa imaginação fica difícil de pensar, tanta criatividade que os portugueses usavam, e os espanhóis também, mas
aqui no Brasil, quando os portugueses chegavam, eles chegaram, se surpreenderam e procuraram uma forma de comunicação com esses povos. Então havia uma linguagem, uma forma de falar que acabou sendo uma língua falada para tentar se comunicar com os portugueses e os portugueses também procurar entender e se comunicarem com esses povos indígenas. Essa palavra aí, essa língua era chamada de Abanheenga. Está aí no livro de vocês. Abanheenga, pelos indígenas, né? E de Tupi, pelos colonizadores. Então os colonizadores chamavam essa língua de Tupi, enquanto os indígenas chamavam de Abanheenga, né? Essa palavra bem estranha, mas era uma forma aí deles poderem se comunicarem para procurar aí ver se conseguiam a chamada paz entre eles e não levasse aí a uma guerra. Na verdade, isso não deu muito certo, né? Mas era a forma de comunicação que tiveram entre portugueses e espanhóis, portugueses e indígenas aqui no Brasil. Então vejam só, pesquisadores atuais, eles acreditam que haviam mais de 1000 tipos de línguas faladas pelos indígenas antes da chegada dos portugueses. Hoje acreditam que chega a 240 línguas. Mas imagina, com 1000 tipos de línguas diferentes a ser faladas, tinham que definir qual seria aquela no qual eles se comunicariam, né? Mas vejam que interessante, a gente fala dos indígenas e parece que quando é falado de indígenas, dá a entender que eles viviam numa eterna inocência entre eles, onde havia paz e harmonia entre as tribos, cada uma vivendo o seu modo de vida sem nenhum tipo de ambição. E alguns ainda vão dizer que isso começou a surgir no Brasil depois que os portugueses chegaram aqui. Ambição, mortes, tudo isso é só uma falácia, isso é mentira. Na verdade, as próprias tribos indígenas, uma grande maioria, guerreavam entre elas mesmas em busca de territórios melhores, terras mais férteis. Aqueles que eram derrotados, eles eram levados, aliás, eles eram expulsos da propriedade das terras e aquela tribo que dominou, a partir daí, passaria a ser a proprietária dessa nova terra. Então, era muito comum aqui no Brasil guerras entre as próprias tribos por busca de terras férteis. Então observem que o problema da guerra não está numa questão de civilização. A busca pelo poder, pela sobrevivência, ela vem desde os primórdios da humanidade. O cristianismo vai dizer que isso vai surgir após o pecado original, o pecado de Adão. Já a teoria evolucionista vai seguir aí a lei de Charles Darwin, do naturalismo, que o mais forte ele vencerá e sobreviverá, certo? Então é aquela chamada lei do mais forte. E assim, se esse povo que conquistou, essa tribo que conquistou, não fizesse parte aí dos chamados Tupinambá, que é uma tribo que vai ser conhecida na história, é conhecida pela antropofagia, ou seja, eles faziam sacrifícios humanos após conquistarem um determinado território, pegavam os prisioneiros e faziam sacrifícios humanos em rituais de cerimoniais, e comiam, né? Acreditando aí que, dependendo se o prisioneiro realmente fosse um guerreiro, eles acreditavam que comendo a carne desse próprio guerreiro, eles conseguiriam ter as mesmas habilidades técnicas de guerra, a questão física também, né? Poder ter a força. Então era uma prática que aconteceu não só nos povos da chamada Mesoamérica, astecas, incas e maias, poderiam acontecer não dessa forma, mas aconteciam sacrifícios também humanos, mas nesse caso aqui mais específico, acreditando que todas as habilidades físicas, virtudes, vigor, inteligência daquele prisioneiro seria transferido para quem comeu
aquela carne. Esse ritual se chama antropofagia. Então, quem fosse conquistado aí pelo Tupinambá e se tornasse prisioneiro, tinha que temer constantemente, porque poderia ir lá para o caldeirão, tá? Ser cozido, frito, enfim, e depois repartido entre a grande maioria. Então, vocês imaginem aí a situação do colonizador quando se encontravam aí com os Tupinambá, né? Então é uma bronca séria, porque poderiam até serem comidos por essa tribo. Hoje essa prática ela não é permitida, graças a Deus. Mas dizem que uma tribo chamada Yanomami, elas ainda possuem uma prática que aí os antropólogos, né, que preservam tanto a questão cultural, viram que realmente não tem nada demais, pelo menos para eles, a prática de comer as cinzas dos seus mortos. Então eles queimavam o corpo, cremavam, e para homenagear os seus mortos, algum parente e tal, eles comiam a cinza. Imagina, né? Vocês comiam puro, botam lá no feijão, no arroz, mas imagina você comendo a cinza de algum parente. Seja cinza, qualquer cinza, né? Horrível. Mas é uma prática que ainda é realizada nos dias de hoje pelos Yanomamis. Nós não podemos julgar a ponto de condenar essa prática, porque é uma questão cultural, né? Agora eu mesmo estando lá, se eu não fosse obrigado, eu não iria. Até relatos de uma tribo chamada Concombas, ou Concubas, se eu não me engano, fica na África. Estou bem lembrado se é Ásia ou África. Mas um certo missionário, ele foi evangelizar essa tribo e a tribo recebeu muito bem. Mas aí foi dada a ele uma pedra, e essa pedra ele tinha que jogar e acertar a cabeça de algum gabiru. Soltaram um bocado de rato gigante lá, gabiru. E ele acertava a cabeça desse gabiru, acertando, aí pegava o gabiru, abria a cabeça e você tomava o sangue. E tinha outro ritual também, que era o de comer o cérebro do macaco. Isso aí, se um visitante deixasse de fazer, poderia ser visto como uma ofensa. Então, imagina a situação do missionário que teve que participar de tudo isso para poder ser bem recebido naquela tribo, né? Eu não sei se eu ficaria não, mas com certeza ele foi sabendo que isso aconteceria. Ninguém vai para uma tribo para evangelizar sem antes ter um conhecimento prévio da questão cultural, né? Isso é necessário. Aí serve até de lição para a gente quando for viajar, observar os costumes para que a gente não passe vergonha, seja colocado numa situação como essa. E para finalizar, a gente finaliza fazendo aqui a leitura da página 55, que diz assim, ó: naquela época, tem até a foto aqui dos corpos, na página 55, dos corpos aqui sendo divididos entre muitos, né, da tribo Tupinambá. E aí o churrasco está preparado, né? Quem gosta de churrasco, olha aí, a boa pedida. Brincadeira, gente. Chega a ser assustador, né? Mas vejam, cada povo se dividia em várias aldeias com centenas ou milhares de habitantes. Nelas viviam agrupados em pequenas moradias familiares, distantes umas das outras. Mas o mais frequente eram as malocas, que eram habitações coletivas. Os trabalhos eram divididos segundo o sexo e a idade. Certas tarefas cabem aos homens, como caçar, pescar, a guerra e a produção de arcos, flechas e outros alimentos. Isso a gente viu também na questão da própria pré-história contada pelos europeus, na África, na Ásia também. Então os homens ficavam mais responsáveis pelas coisas um pouco mais pesadas. Já as mulheres, que também eram coisa pesada, né, apesar de não ser tão violenta, mas as mulheres cuidavam da coleta dos frutos, das raízes, da agricultura e da fabricação de cestos, redes e vasos de cerâmica. Esses vasos de cerâmicas, eles são realmente bem destacados aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia, onde
Existem vestígios lá de mais de 7.000 anos atrás de vasos e outros utensílios muito bem feitos, tá? Então, em geral, entre os indígenas prevalecia a monogamia, mas a poligamia também era praticada especialmente entre os chefes do grupo. Então, monogamia, o índio era casado com uma índia, mas os chefes, em algumas tribos, os chefes poderiam praticar aí a chamada poligamia, quer dizer, ser casado com várias mulheres, mas de forma geral era a monogamia que prevalecia. Os pajés eram responsáveis pelos rituais de consulta aos deuses e pela cura das doenças, com o uso de rezas, ervas e danças. Também eram responsáveis por memorizar e transmitir de geração a geração os mitos a seus ancestrais. Então, esse era o papel do pajé, que era aquele tipo de feiticeiro, médico, homem que sabia muito e que transmitia também para as próximas gerações toda a história do seu povo. Ok? Então vejam só, pessoal, nós conseguimos terminar esse capítulo 3, que é um capítulo que não é tão extenso, mas por ser aula em vídeo, videoaula, a gente consegue ser mais produtivo. Eu botei 2 vídeos para vocês relacionados aos astecas, incas e maias. Eu vou botar mais à frente também alguns vídeos relacionados à pré-história aqui no Brasil. Mas hoje eu quero deixar para vocês uma atividade, tá? Duas, na verdade. Uma delas é a página 60, a questão 4, 5 e 6. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade de vocês é a página 61, onde tem assim, lendo imagem. Então vocês vão responder lá, observando essa imagem, a primeira, a segunda e a terceira questão. Façam no caderno, não deixem de fazer, procurem ser honestos em fazer as atividades direitinho, tá? Para que a gente realmente possa aprender todo o conteúdo, tá bom? Na próxima semana, nós daremos início ao capítulo 4. Como eu falei, eu vou botar mais alguns vídeos para vocês como material complementar, mas na próxima semana nós começaremos povos da antiguidade na África e no Oriente Médio. Um abraço para vocês, fiquem na paz de Deus e até mais.